Graça e paz, amada igreja. É com muito prazer que começamos mais um culto. Que Deus abençoe os diáconos e presbíteros aqui presentes e a você, meu querido irmão, que nos assiste pela internet, pela página da nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi, pelo Facebook. Irmãos, vamos começar o nosso culto fazendo a nossa leitura. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Dai a soberba que os cinge com um colar e a violência que os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estão estes ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faze cair na destruição. Como ficam de súbito e assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor, aos despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embutecido e ignorante. Eram como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias pelo conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os dias os teus feitos. Irmãos, nós vemos um grande contraste. Asaf, na janela da tentação, começou a olhar para a vida do ímpio e viu que o ímpio desfrutava de muitas luxúrias, de que o ímpio tinha uma boa saúde e que desfrutava de muitas coisas dessa vida. E Asaf, por um momento sequer de distração, ele começou a cobiçar a vida do ímpio pela sua prosperidade. Mas o texto vai dizer que Asaf, por um instante, ele atinou, quer dizer, ele entendeu que o Senhor era o Deus poderoso. Ele vai dizer que o Senhor o guiava pelo caminho eterno e o segurava pela mão. E ele entendeu que aqueles ímpios que viviam uma vida de regalia, uma vida mundana, que por certo momento estavam vivendo o melhor dessa terra, como se dizem, eles estavam entregues, eles estavam andando em caminhos
escorregadios. A nossa oração e a nossa reflexão nesta noite é para que venhamos estar sempre alertas, principalmente em momento de crise, em momento que nós estamos passando. Pode ser que nós começamos a cobiçar aquelas outras pessoas, começamos a olhar pela janela da tentação e vamos olhar para aqueles ímpios que estão vivendo bem financeiramente, e quem sabe dentro do nosso coração nós possamos por um instante pensar como Asaf pensou. Mas temos que atinar, temos que entender, assim como Asaf entendeu, que o nosso Deus, que o nosso Pai, o último versículo, notem comigo, versículo 28, vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os dias os teus feitos. O Senhor tem feito muito por mim, e o Senhor tem feito muito por você. E você também que me acompanha pela internet, o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Peço para que os irmãos curvem as vossas frontes e vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Pai Santo, queremos te louvar, ó Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Queremos dizer, ó Pai, que nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos guia pelo caminho eterno, ó Pai, e nos segura, ó Deus e meu Pai, com a tua destra. Não nos deixa andar por caminhos escorregadios. Graças à tua graça, à tua misericórdia, ao teu amor, ó Pai, é que nós estamos aqui, é que nós estamos reunidos, ó Pai, que nós estamos usando, ó Deus, as ferramentas, ó Pai, virtuais, os meios de comunicação para nos reunirmos nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Queremos te agradecer, ó Deus e meu Pai, por esta igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos irmãos que nos assistem pela internet. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, os presbíteros, diáconos que estão aqui presentes e os irmãos que nos acompanham pela internet, para entoarmos juntos o cântico de número 3, a igreja em adoração. Cântico de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciências na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória
eleva os santos anjos de prazer. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Convido os irmãos agora a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo 146. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça ao oprimido e dá o pão a quem tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Peço novamente que os irmãos curvem as vossas frontes e vamos fazer mais uma oração de confissão. Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa miserabilidade, nos achegamos, ó Deus, diante a Ti, para Te confessar, ó Pai, os nossos pecados. Nós temos errado, ó Deus, temos pecado contra o Senhor. Quando não pecamos, Senhor, em pensamentos, pecamos em palavras, em atitudes, por omissões, reconhecemos que nada somos sem Ti. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, até mesmo aqueles pecados que muitas vezes nós cometemos e nem percebemos, ó Pai, de tão falho que nós somos. Reconhecendo, ó Deus, a nossa fraqueza espiritual e que nós dependemos do Senhor, que nós dependemos do Teu Santo Espírito, é que nós confessamos os nossos pecados e Te pedimos, ó Deus, sabedoria, Te pedimos força, coragem, porque sabemos, ó Deus, que nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso, nesta noite, ó Pai, perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Pai. Ouve, ó Deus e meu Pai, os nossos clamores. Nos livra, ó Deus e meu Pai, das tentações e nos cubra, ó Deus e meu Pai, com o sangue de Cristo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos cantar o hino de números 155, Castelo Forte, hino de número 155. Peço para que os irmãos que estão aqui presenciais se coloquem de pé para juntos entoarmos o hino de número 155. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está
estava perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, para mim é motivo de muita gratidão, de muita alegria e também de muita responsabilidade, agradecendo ao reverendo Javan, ao conselho da igreja e todos os irmãos pela oportunidade e o privilégio de estar trazendo a mensagem do nosso Deus, do nosso Pai. Convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no livro segundo narrou Mateus, capítulo 16, vamos fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 23. Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Que diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, soberano Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, Pai, através da Tua palavra, e que sejamos abençoados, ó Pai, e exortados através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus e meu Pai, que habita em nós, nos mostre, ó Deus e meu Pai, nos exorte através da Tua palavra, não do que está em meu coração ou do que está em minha mente, mas sim o que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito nos ilumina, para que venhamos, ó Deus e meu Pai, a pregar o Evangelho fiel, Pai, o Evangelho simples de Cristo Jesus, ó Pai. Que essa palavra fale conosco, Senhor, e nos traga, ó Deus e meu Pai, reflexão e conserto para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nosso texto dessa noite se inicia com a seguinte frase: Desde esse tempo
Mas que tempo seria esse? Essa frase se refere ao início de uma nova etapa do ministério de Jesus. Cristo mostra claramente aos seus discípulos quem ele é e o que ele faz e qual é o seu propósito nesta terra. Seus discípulos confessam sua fé em Jesus Cristo como o Messias. E a partir de então, Jesus começa a prepará-los para uma nova etapa. Mas que etapa seria essa tão importante que estava para acontecer, que seus discípulos teriam de ser preparados? O próprio texto nos esclarece. Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir a Jerusalém e sofrer muitas coisas. Jesus estava ciente dos seus sofrimentos, que o guardavam em Jerusalém, e por essa razão estava preparando os seus discípulos, porque Jesus sabia que, em termos humanos, os judeus esperavam um Messias que os livrasse de um poder econômico, político e religioso. Entretanto, Cristo não fala somente sobre os sofrimentos, mas aponta os causadores desse sofrimento. O contexto do início do nosso versículo é: Jesus Cristo explica aos seus discípulos quem ele era, o que ele faz e qual seria o seu propósito nessa terra. Os seus discípulos confessam a fé no Senhor Jesus Cristo como o Messias. E Jesus Cristo começa então a prepará-los e a dizer que era necessário que Jesus fosse, juntamente com os seus discípulos, até a cidade de Jerusalém. E chegando à cidade de Jerusalém, muitos sofrimentos iriam acometer o Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto desse primeiro nosso versículo. E Jesus não somente isso, ele diz a respeito dos seus sofrimentos, diz a respeito de onde seria na cidade de Jerusalém, e Jesus vai mais adiante. Ele aponta também quem seriam esses homens e esses grupos que ele iria sofrer todos esses sofrimentos nas mãos desses homens. O próprio texto vai nos dizer quem seriam esses homens e esses grupos: dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Jesus mostra quais seriam esses grupos e que lhe causariam muitos sofrimentos. Acompanhe comigo no texto sobre esses grupos. Primeiro grupo, os anciões. Os anciões eram homens respeitáveis, líderes da comunidade judaica. Eram homens com uma boa visão aos olhos do povo judeu. Eles eram homens respeitáveis. As suas palavras e os seus pensamentos tinham muito peso em vista do povo judeu. Eles eram homens notáveis aos olhos do povo judeu. Dos principais sacerdotes, eram eles representantes das 24 ordens de sacerdotes comuns, e eram também membros do Sinédrio, o concílio oficial que governava a vida religiosa e política do povo de Israel. Esses sacerdotes também não eram sacerdotes comuns, eles eram representantes das 24 classes de sacerdotes que existiam naquela época, e eles também eram membros do concílio. O que seria o concílio? Concílio era aqueles homens que governavam a vida religiosa e a vida política do povo de Israel. Também eram homens poderosíssimos. E o último grupo era os escribas. Eles eram eruditos nas escrituras do Velho Testamento, eram especialistas, eram estudiosos, ou seja, eram teólogos. Eles conheciam muito bem a palavra de Deus, eles conheciam muito bem o Velho Testamento. Tanto o primeiro, o segundo ou o terceiro grupo nos aponta que Jesus Cristo iria sofrer na mão de homens poderosos, homens que tinham poder, homens que mandavam e desmandavam no povo judeu em relação à área política, à área religiosa e à área econômica. Esse seria o grupo no qual o Senhor Jesus Cristo iria sofrer tão grandes sofrimentos. E após Jesus revelar aos seus discípulos sobre os seus sofrimentos que o aguardavam em Jerusalém, Jesus passou a falar além disso. Relatou sobre a sua morte e os sofrimentos que ele iria passar naquela cidade, que eram inevitáveis,
conforme a Bíblia nos relata em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Peço para que os irmãos que estão presentes e os irmãos que nos assistem também pela internet abram as vossas Bíblias no livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Varões israelitas, atendei às palavras de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por meio de mãos dos iníquos. Cristo tinha real consciência e determinação de cumprir a vontade do Pai. Sabia que aqueles acontecimentos já eram pré-determinados por seu Pai. Além da sua morte, Jesus começa a discorrer sobre outro grande acontecimento que sucederia à sua morte. Que acontecimento seria esse? O próprio texto vai nos explicar. Ser ressuscitado ao terceiro dia. Cristo falou sobre os seus sofrimentos e sobre a sua morte e do seu estado de total humilhação. Agora, Jesus começa a relatar sobre o seu estado de exaltação, sobre a sua recompensa depois de terminar a missão que o seu Pai lhe ordenara. Para Jesus, sua morte não seria um acidente, e nem tampouco a sua ressurreição seria uma surpresa. Notem, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele não ia ser pego de surpresa. Ele sabia dos sofrimentos que aconteceria na cidade de Jerusalém. Ele sabia a respeito da sua ressurreição. A sua morte não foi um acidente. Ela foi pré-determinada por Deus, como acabamos de ler em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. E a ressurreição de Cristo também não era uma surpresa. Jesus Cristo tinha uma missão. Ele sabia o que ele tinha que cumprir, que teria que fazer a vontade de seu Pai. Mas a resposta de Jesus, irmãos, que a missão que Deus lhe ordenara. Mas Jesus, em sua morte, não seria um acidente, como acabei de relatar, nem tampouco a sua ressurreição seria uma surpresa. Notem que no mesmo capítulo, no versículo 4, mesmo capítulo 16, os irmãos podem notar no versículo 4, não é necessário ler, mas os irmãos me acompanhem. No capítulo 4, os fariseus e os saduceus pediram que Jesus lhe fizesse um sinal vindo dos céus. Mas a resposta de Jesus foi a seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nem um sinal lhe será dado, senão de Jonas. Jesus estava falando da sua ressurreição. Em Mateus, capítulo 12, versículo 40, vai nos falar com um pouco mais de clareza. Notem comigo. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus explica que ele teria que ir até Jerusalém, sofrer por muitas coisas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E não somente isso, ele aponta quais seriam os homens e que grupos seriam esses homens que lhe causaria grandes males e iria lhe pendurar no madeiro. Mas Jesus começa agora a discorrer sobre o seu estado de exaltação. Ele falou a respeito do seu estado de humilhação. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado nessa terra. Imagina o Filho de Deus sendo crucificado no madeiro, sendo tratado como um bandido, sendo tratado como maldito, assim como está escrito no livro de Gálatas, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus começou a tratar do seu estado de humilhação, só que agora Jesus começa a tratar do seu estado de exaltação. Jesus tinha uma missão a ser cumprida, e todos nós, como filhos de Deus, também temos uma missão a ser cumprida. Somos comprados por seu precioso sangue,
somos também ressuscitados da morte, na qual andávamos outrora, mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2. E não somente isso, meus irmãos, agora somos coparticipantes também dos sofrimentos de Cristo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exaltando. Esse primeiro versículo nos relata sobre a gloriosa missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero tratar com os nossos irmãos nesta noite, com o seguinte tema: caráter cristão versus bem-estar. Caráter cristão versus bem-estar. Vamos ler novamente o versículo de número 22, acompanhem comigo. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum o acontecerá. No versículo 22, notamos que Pedro chama Jesus à parte. Pedro ele não fala na frente dos outros discípulos, notem bem. Pedro chama Jesus à parte. E Pedro, como de costume, por ser o mais explosivo, demonstra os seus pensamentos. Mas creio que por Pedro ter aquele temperamento de falar o que os outros acham, Pedro era assim, ele era mais explosivo. Então ele chamou Jesus à parte e começou a falar com Jesus Cristo. Mas creio que o pensamento que estava na mente de Pedro não passou somente pela mente de Pedro, mas sim de todos os discípulos de Jesus. Mas creio também, meus queridos irmãos, que Pedro ele não teve essa atitude de mau intento com maus pensamentos. Notem bem, tanto Pedro quanto os demais apóstolos, eles não concebiam um entendimento de um Messias que morresse. Como nós acabamos de relatar, o povo judeu esperava um libertador, mas não um libertador das cadeias do império das trevas, de uma morte espiritual, de salvação, de vida eterna. Eles estavam esperando um Messias que viesse em glória humana, que viesse trazer poder econômico, poder político e poder religioso. Mas essa atitude de Pedro não expressa somente uma presunção ou também um equívoco, mas também expressa um grande amor e afeto por Jesus Cristo. Com certeza, Pedro amava o Senhor Jesus Cristo. Com certeza, Pedro tinha um grande afeto pelo Senhor Jesus Cristo. E ao escutar do próprio Cristo que era necessário ir para Jerusalém, ser morto, ser crucificado na mão dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, aquilo comoveu o coração de Pedro. Pedro não concebia a ideia de um Cristo que pudesse morrer. Ele ainda não tinha entendido os propósitos de Cristo. Thomas Robertson diz uma frase maravilhosa, prestem bem atenção: que não há instrumentos de tentações mais temíveis do que amigos bem-intencionados, que se importam mais com o nosso bem-estar do que com o nosso caráter cristão. Notem bem, não há instrumento de tentação mais temíveis do que amigos bem-intencionados que se importam mais com o nosso bem-estar do que com o nosso caráter cristão. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele estava se importando mais com o bem-estar de Jesus Cristo do que com a missão que o nosso Senhor Jesus Cristo teria que cumprir. Notem que Pedro amava Jesus e a sua intenção era livrá-lo do sofrimento e da morte. Por não entender com clareza essa grandiosa missão, Pedro passa a reprová-lo. Notem comigo na parte B do versículo 22, olha só o que Pedro disse a Jesus: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro usa palavras bonitas. Pedro fala coisas agradáveis aos ouvidos. E é o que pode acontecer conosco também.
é o que pode acontecer conosco também. Quando alguém tem uma missão a ser cumprida, quando alguém vai fazer alguma coisa para o nosso Deus, para o nosso Pai, alguém tem uma missão que aos nossos olhos podem parecer dolorosa. Nós podemos ser como Pedro também, se não tomarmos cuidado. Podemos chegar a essas pessoas e dizer: tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Olha, meu irmão, tem certeza que é isso que a Bíblia diz? Tem certeza? Meu irmão, você está sendo muito radical. Calma, pega leve. Com certeza, um Deus amoroso, um Deus bondoso, não iria te dar uma tarefa tão difícil, uma tarefa tão árdua. Nós corremos o risco, meu irmão, de ser como Pedro. E Jesus Cristo, ele vai nos ensinar o porquê isso aconteceu. Jesus Cristo, ele vai dizer a causa por que isso aconteceu. Vamos ver mais na frente. Jesus tem uma reação à presunção e ao equívoco de Pedro. Na parte A do versículo 23, notem comigo. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás. A resposta dura de Jesus a Pedro faz um contraste com o versículo 15, do 15 ao 17 do mesmo capítulo. Vejamos comigo. Do mesmo capítulo, versículo 15 ao 17, notem comigo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. O mesmo Pedro, que instantes atrás faz uma das mais belas declarações à divindade de Cristo, agora está sendo instrumento de Satanás e pedra de tropeço para Jesus. Ao dizer para Pedro: arreda, Satanás, Jesus não estava dizendo que Pedro era o próprio Satanás ou que tivesse possuído pelo diabo. Jesus estava afirmando que Pedro estava sendo porta-voz de Satanás. Porta-voz de Satanás. Nós sabemos que um cristão verdadeiro, em hipótese alguma, ele pode ser endemoniado. Em hipótese alguma. Sabemos disso. E Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás. E Jesus também, tampouco, estava dizendo que Pedro estava possuído por Satanás. Se não me engano, Efésios capítulo 4, versículo 27, vai dizer que não devemos dar lugar ao diabo. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Naquele momento, Pedro deu lugar ao diabo. Bem intencionado ou não, Pedro deu lugar ao diabo. E o mesmo Pedro, irmãos, que instantes antes fez uma das mais belas declarações ao nosso mestre, uma das mais belas declarações à divindade de Cristo do Novo Testamento. Porque Jesus Cristo, no mesmo capítulo, os irmãos podem notarem, versículo 14, olhem comigo, e eles responderam, dizem, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias e algum dos profetas. Olha quem eles estavam dizendo que era Jesus. E quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro vai dizer: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Olha que maravilha, que maravilhoso texto, que graça. E no mesmo, talvez 5 minutos, 10 minutos, nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas foi em questão de instantes, talvez de minutos, no máximo horas, Pedro começa a reprovar a Jesus por sua missão. E sofre também uma das mais duras repreensões do Velho Testamento. Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Esse é o grande perigo, irmão. Esse é o grande perigo que nós corremos. Nós podemos estar aqui dentro da casa do Pai, podemos estar aprendendo sobre a palavra de Deus, podemos estar louvando a nosso Deus, e podemos também, antes de terminar o culto, antes de sair ao portão, ser instrumento do diabo
na vida de alguém. Aquele que está me assistindo também, que está ouvindo a palavra, que está junto com sua família, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, após o culto nós podemos ser pedra de tropeço na vida de alguém se nós não tomarmos cuidado. Só que Jesus Cristo, Ele nos ensina o porquê que tudo isso acontece e nós vamos discorrer sobre isso. A morte de Jesus era um plano soberano de Deus. Foi vontade do Senhor esmagá-lo. Cristo veio ao mundo com o propósito expresso de morrer e derramar o seu sangue para a expiação do meu e do seu pecado. E qualquer um que se opunha à gloriosa missão de Jesus, conscientemente ou não, estava defendendo a obra do diabo. Entretanto, Jesus nos mostra o porquê Pedro, naquele momento, era pedra de tropeço e instrumento de Satanás. Na parte B do versículo 23, nós temos essa explicação. Olha o que Jesus disse, parte B do versículo 23. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Essa foi a razão, meus queridos irmãos. Esta foi a razão, o por qual Pedro, conscientemente ou não, e cremos que foi inconscientemente, não foi porque ele quis, mas porque ele estava se importando tanto com o que iria acontecer com Jesus Cristo. E o próprio Cristo vai nos dizer, porque cogita das coisas dos homens. Pedro estava cogitando das coisas dos homens. Pedro não estava cogitando das coisas de Deus. Por isso aconteceu tudo isso com Pedro. E isso também pode acontecer comigo e com você, meu irmão. Como estamos levando a nossa vida cristã? Estamos cogitando mais para o bem-estar ou para o nosso caráter cristão? A frase de Thomas Robertson, que li há instantes atrás, será que nós estamos mais preocupados com o bem-estar dos nossos irmãos do que com o caráter cristão? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Aquele mesmo Pedro que fazia declarações de amor ao Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo Pedro que é chamado de bem-aventurado, aquele mesmo Pedro que era um homem obediente a Jesus, cogitou das coisas dos homens, cogitou das coisas da terra. O Salmo de Asaf, 73, que nós fizemos a leitura, Asaf também por um instante cogitou das coisas da terra. Ele começou a olhar a luxúria, o modo com que aqueles homens ímpios viviam, e por certo instante ele olhou para aquela janela da tentação e se sentiu tentado a viver como aqueles homens. Mas também, em Salmo 73, vai dizer que ele atinou, que ele percebeu, que ele caiu em si e viu que ele tinha um Deus todo-poderoso que o guiava pelo caminho eterno e que o segurava com a sua destra, e que aqueles homens estavam indo de mal a pior, estavam andando por caminhos escorregadios, e não somente isso, que era o próprio Deus que colocava aqueles homens em caminho escorregadio. Como será que estamos vivendo a nossa vida cristã? Olhando para o nosso bem-estar ou mais preocupados com o nosso caráter cristão? Nós estamos vivendo em uma crise financeira, uma crise econômica, uma incerteza política. Estamos passando por um quadro que, creio eu, que jamais aconteceu na humanidade. Talvez nem tanto pela letalidade dessa doença, mas sim a proporção que ela tomou. Parou o mundo, parou o comércio, parou a economia, trouxe incertezas, falta de emprego. E nesse momento, como será que nós vamos nos portar? Talvez você no seu trabalho tenha uma decisão difícil de se tomar. Talvez você, jovem, também possa ter uma decisão difícil de se tomar em relação a amizades, em relação a casamento, em relação a tanta coisa, irmão. Principalmente agora nessa crise, nessa pandemia, quantas tentações não estão assolando tantos crentes para fazer tantas coisas que não são corretas. Mas nós vamos olhar para o nosso bem-estar carnal
ou vamos estar preocupados com o nosso caráter cristão? Que Deus nos abençoe, irmão, para que não venhamos a ser como Asaf por um certo instante e olhar pela janela da tentação. Que Deus nos abençoe para que venhamos a cogitar das coisas de Deus, não das coisas dos homens. Porque certamente, se eu ou você cogitarmos das coisas dos homens, o nosso caráter cristão vai ser destruído. Se nós cogitarmos das coisas dos homens, nós não vamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. E com certeza vamos ser instrumentos de Satanás e vamos ser pedra de tropeço para outras pessoas. A minha oração e o meu clamor aos céus é que Deus nos abençoe e que através da exposição dessa palavra fale ao meu e ao seu coração, para que possamos cogitar das coisas do alto e se preocupar muito mais com o nosso caráter cristão. Feche seus olhos. Senhor Deus, soberano Pai, queremos, ó Pai, te agradecer imensamente por tudo o que o Senhor faz por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame de graça, que o Senhor derrame de sabedoria sobre as nossas vidas. Quero te louvar, ó Pai, e te pedir encarecidamente, Pai, ouve, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração. Não nos deixe, Deus, olhar pela janela da tentação, Pai. Não nos deixe, ó Deus e meu Pai, sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Não nos deixe, ó Deus, cogitar das coisas dos homens. Nós somos fracos, nós somos pequeninos, e se não for o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos abençoando, nós vamos cair, Senhor. Mas nós temos a plena consciência, Deus, que Teu Santo Espírito mora em nós. Por isso nós clamamos, ó Senhor, tem compaixão de nós, Jesus. Tem compaixão de nós, ó Pai. Senhor, ó Deus e meu Pai, assim como Pedro, ó Deus, no passado, fez uma das mais belas declarações do Novo Testamento, quando disse que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Instantes depois, ó Pai, Pedro, ó Deus e meu Pai, vira pedra de tropeço. Não nos deixe, ó Pai, ser pedra de tropeço. Não nos deixe, ó Pai, ser instrumentos na mão de Satanás. Nos livra, Deus, desse mal. E nós sabemos, ó Deus e Pai, que para não cairmos, ó Deus e meu Pai, em tamanha tentação, é necessário que nós venhamos cogitar das coisas do alto. E somente através do Teu Santo Espírito e da Tua ajuda, ó Deus e meu Pai, é que vamos conseguir vencer essas barreiras, ó Pai. Senhor, ó Deus e meu Pai, fica conosco no decorrer, ó Pai, desta semana. Abençoa, Deus e Pai, os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençoa, Deus e meu Pai, os familiares que estão, ó Deus e Pai, em casa e não podem visitar os seus parentes num leito de hospital. Livra, Senhor, ó Deus e meu Pai, traz cura, Deus. Traz uma vacina, ó Deus e meu Pai, em tempo oportuno, no tempo do Senhor, ó Pai. Que a Tua obra avance, ó Deus e meu Pai. Que a Tua igreja, Pai, e a Tua palavra seja proferida aqui na cidade de Itapevi e nos demais cantos do nosso país e do nosso planeta. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos uma boa noite de descanso, ó Deus meu Pai. E uma semana abençoada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de agradecer os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanharam pela internet. Creio eu que na quinta-feira, às 8 horas ou às 7h30, 7h30, presbítero? Às 7h30, às 20 horas, teremos uma reunião de oração. Se não me engano, será dirigida pelo presbítero Amarildo, e você é o nosso convidado. E que Deus abençoe e que dê uma semana repleta de paz e de harmonia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus.